Eu saldo os queridos amigos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria hoje de estar assim meditando numa passagem bíblica. A palavra de Deus nos diz em João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs, e aos amigos e às amigas, e todo aquele que estiver me assistindo agora à noite, ou quando este vídeo chegar até a tua presença, que quando criamos o clamai, oração em ação, criamos primeiramente na internet, na comunidade G+, para depois criarmos no grupo do WhatsApp e posteriormente no Facebook. Foi criado em 2013, primeiramente, como eu estava falando, e foi criado com o intuito de estar ajudando pessoas com depressão e ou pânico. E foi surgindo assim a ideia quando eu me deparei com adolescentes e crianças que estavam para cometer suicídio, que estavam se mutilando. Haviam jovens e crianças se comunicando entre si em comunidades, em comunidades, essas comunidades sociais, as comunidades em redes sociais. E ali eu fui tendo conhecimento de coisas que aconteciam que eu não tinha nenhuma ideia. Crianças que se cortam por problemas emocionais, crianças e adolescentes com toques, com transtornos, com anorexia, com depressão, outros problemas emocionais, que sofriam abusos, crianças que estavam pensando em cometer suicídio. E ali eu comecei a conversar com elas, a aconselhar, a impedir que elas levassem adiante aquilo que estavam pretendendo fazer. E eu percebi que em muitos casos, todos os casos, os pais sequer tinham ideia do que estava acontecendo. Então, assim, quando surge agora esta coisa, né, aí da baleia azul, já é um assunto que está muito batido, mas eu gostaria de me pronunciar. Que, assim, quando acontece uma tragédia, a gente não tem como dizer a culpa é do pai, a culpa é do adolescente, é porque é uma pessoa fraca. A gente não tem como avaliar isso, nós não podemos julgar, porque a palavra de Deus nos diz que na medida que julgarmos, seremos também julgados. Mas temos como avaliar algumas questões quando pensamos que antes de se instalar alguns problemas emocionais, que os pais precisam ser mais presentes na vida dos filhos, que precisa conversar sobre tudo. Não é somente este assunto. É preciso você sentar com seu filho e com a sua filha e conversar sobre as drogas, os problemas que as drogas causam. Você conversar sobre o problema de se manter uma relação sexual cedo. Você conversar com seus filhos sobre pedofilia, de não estar conversando com pessoas estranhas pela internet. Né? Os meus filhos sempre usaram computador, tablet, celular, mas eu sempre procurei orientar. E assim, eu estava meditando na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas se questionam, os sociólogos, psicólogos, pais, mães, líderes religiosos, irmãos, irmãs, o porquê das coisas estarem dessa forma ultimamente. E as pessoas muitas vezes acham que é porque antigamente os pais batiam, que era porque antigamente a educação era mais formal, os pais agiam com mais rigor.
Entretanto, podemos chamar para um debate psicólogos, analistas, sociólogos, pessoas que analisam comportamento, educadores, e todos vão acabar emitindo uma opinião. Só que o que eu estava aqui pensando, amados, é que o que a palavra de Deus nos alerta é que estamos chegando realmente em uma época que a Bíblia nos afirma que haveria tempos difíceis e calamitosos, homens irreconciliáveis, mais amantes de prazeres do que de Deus, sem afeto natural. Estamos vivendo perto do fim, da volta de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que se fosse multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então, muitas vezes, vemos pessoas rindo de tragédia. Às vezes, até nós mesmos começamos a brincar. Eu aqui em casa, quando eu fiquei sabendo desse negócio de baleia azul, eu comecei a chamar os meninos, meus filhos, e começar a falar sobre o assunto, a falar para eles evitarem isso e tal. Mas minha filha falou assim: mãe, isso já tá correndo aí uns 3 meses e agora é que você tá falando. Mas, independente de ser jogo A ou jogo B, eu já vinha falando com eles há muitos anos sobre o problema de você confiar em pessoas na internet, pessoas que você não conhece, e de repente se passar por um adolescente, uma criança, ser um adulto com segundas intenções. Então agora explode toda essa uma situação e eu gostaria de falar algumas considerações. Que nós estamos vivendo em épocas em que os próprios adolescentes, os próprios jovens estão vindo com uma rebeldia tremenda, independente da educação que você dê. Se por um lado a gente solta e as pessoas dizem que você usar mais de liberdade estaria, tipo, favorecendo a revolta, a desobediência. Se por outro lado você prende demais, depois está aí pessoas doentes, emocionais, cheios de traumas. Então, assim, como quando vamos nos reportar, né? As pessoas têm mania de dizer: eu tomei muita surra, mas não fiquei com trauma. Eu apanhei muito, mas nem por isso deixei de ser homem. E assim a gente vê muitas dessas observações, mas eu gostaria de lembrar que cada pessoa é única. E quando eu vou para a situação, a história de vida de algumas pessoas da minha família, de antepassados, eu vejo assim que minha mãe ela teve uma criação muito rigorosa. E devido a esta criação rigorosa, onde o meu avô batia, onde o meu avô era muito grosso, minha mãe se tornou uma pessoa depressiva, uma pessoa insegura. Ela nos criou a vida toda com depressão e glória a Deus que ela foi liberta já com mais de 60 e poucos anos. E quando ela veio a falecer, ela já estava num processo de libertação. Devido a algumas coisas que eu sofri na minha infância, eu cresci sendo uma pessoa desestimulada. Eu era uma criança que eu trazia em mim uma dor na alma. Eu era uma criança que eu me sentia rejeitada. E embora em parte eu fui, e assim, eu cresci acreditando que eu não era amada, eu cresci com pensamentos suicidas. Eu tive depressão pós-parto na minha terceira gravidez. E vamos assim chegando a impasses. Se por um lado as criações muito sem controle levam a jovens desobedientes e que estão prontos a fazer qualquer coisa. Por outro lado, criações muito rígidas levam também a crianças e adolescentes doentes emocionais. E precisa haver um meio termo, não é? Eu costumo ensinar os meus filhos o caminho que devem andar. A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho onde deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Eu procuro mostrar aos meus filhos o que é certo e mostrar o que é errado. E quando às vezes precisa, também sei de usar de autoridade.
Mas o que acontece é que muitas vezes falta informação. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, e muitas vezes jovens e crianças perecem por falta de conhecimento, de conversa, de diálogo, de amor. Então, assim, não existe família perfeita, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. E muitas vezes quem dá opinião é porque não tem nenhum conhecimento do que é criar verdadeiramente filhos. Porque às vezes quando a gente vê pessoas que dão conselho, se fosse meu filho eu faria assim, se fosse minha filha eu faria assim, nós percebemos que essas pessoas não têm experiência nenhuma com criação. E fica assim o pensamento, né, de qual pai quer ser responsável pelo suicídio de um filho, ser responsabilizado, ainda que indiretamente, ainda que por meio de mensagens, ainda que por meio de palavras. E fica também a ideia para refletirmos de que por trás desses jogos existem pessoas adultas com mentes formadas. Não é um jogo criado, não é um aplicativo. Não estamos lidando com um computador, estamos lidando com um grupo formado. Como existem grupos de WhatsApp, com grupos formados no Facebook, nas redes sociais, em aplicativos próprios, em que pessoas estão lá e às vezes crianças entram ali desavisadas porque o nome Baleia Azul, agora sim todo mundo tá sabendo, mas é um nome assim que pode indicar o quê? Um jogo inocente, né? Não tá escrito ali a morte ou suicídio, é um nome de um animal, uma coisa assim, aparentemente sem nenhuma consequência. Então muitos jovens entram ali porque estão sabendo o que estão indo a fazer ali, né? Estão já pensando em cometer suicídio, mas outros entraram ali desavisados. O que acontece? Estão pessoas ali que estão usando de estratégia para destruir mesmo. Então é preciso que a polícia, a inteligência, a Interpol, a Polícia Federal, no Brasil, é claro, a Interpol a nível de países fora de outros continentes, os Estados Unidos, a CIA, sei lá o que, investigue, pegue o IP do computador, descubra de onde está vindo essas pessoas que estão agindo para destruir vidas, né? Porque muitas vezes a gente vê o quê? Quando uma pessoa adulta interfere na mente de pessoas que ainda não são de maiores para causar dano, essa pessoa precisa ser presa. Essa pessoa precisa ser presa, ser julgada e ser condenada. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo ele não aparece figura humana para matar ninguém. Ele não se incorpora, muito pelo contrário, ele utiliza de seres humanos para destruir vidas, vidas que estão sendo ceifadas. E eu gostaria também de falar, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir no nome do diabo, né? Já vem dizendo, tudo é demônio, mas poderia ser o boto cor-de-rosa, o elefante azul, o jacaré verde e sei lá o que. Não importa o nome do jogo, importa o que está por trás. Essa é a minha opinião. O que está por trás. Psicopatas, pessoas que querem destruir vidas. E vidas estão sendo ceifadas. Então, pode ser drogas, pode ser assassinos, pode ser pessoas querendo destruir vidas, mas tudo tem uma coisa por trás e tudo tem uma finalidade: matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu gostaria de deixar uma mensagem hoje para você que muitas vezes não tem tido paz de espírito. Uma palavra para você que tem pensado em se suicidar, em cometer suicídio, em cometer alguma besteira na tua vida. Eu gostaria de dizer para você que por mais fundo que seja o poço onde você possa achar que está se encontrando, Jesus ele vai lá e tira você dessa situação. A palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus.
Nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestade, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você estiver alicerçado neste amor, se você clamar a este amor, clamar a este Deus, ao nome de Jesus, não há ninguém que possa te separar deste amor. Então, vem aqui também uma reflexão sobre depressão. Depressão não é manha, não é falta de chinelo, não é falta de surra, não é falta de trabalho, não é preguiça. Eu vi uma mensagem e concordei sobre isso. É uma enfermidade, é uma doença. Como existe doença no sangue, doença na coluna, doença degenerativa, existe doença que ser humano algum consegue ver com os olhos, mas que quem passa sabe muito bem o que é. Então, assim, tem pessoas que já passou por um começo de depressão, tem outras que chegaram à depressão, mas ainda não manifestaram todos os sintomas e ficam assim julgando, achando que sabem o que é, mas não sabem. Eu costumo dizer que até mesmo o médico, o psiquiatra e o psicólogo, se ele não passou pelo problema, ele é leigo, porque ele tem a teoria, mas ele não sabe a prática. Ele não sabe o que a pessoa passa, ele não sabe o que a pessoa pensa, ele não sabe o que se passa na mente, a forma como se passa, ainda que ele tenha até uma ideia do que a pessoa pensa, do que se manifesta, quais são os sintomas, ele não tem como saber, a não ser se ele já tenha passado. Então, vai aqui a minha mensagem, né, para quem está nessa situação, ou para a família de quem está nessa situação. A pessoa precisa de ajuda, e ajuda depressa, socorro, acolhimento, amor. Eu gostaria de dizer para você que está passando por uma situação dessa, não desista. Não desista porque eu não desisti, porque Deus não me deixou desistir. E o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, que não me deixou desistir, não vai deixar você desistir, amados e amadas. Então, assim, a minha palavra para você é que não existe situação impossível que Deus não possa resolver. A palavra de Deus diz que Deus ele ressuscitou a Lázaro com 4 dias de morto. Deus ele andou por cima do mar vermelho. Por cima do mar, aliás. Deus abriu o mar vermelho. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus, do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus ele ressuscitou a Lázaro, morto de 4 dias. Ele curou cegos, leprosos, ele curou aquela mulher que era amargurada de alma, aquela mulher que estava ali no poço. Ele curou uma mulher chamada Maria Madalena, que tinha uma alma profundamente atribulada. E eu gostaria de dizer para você que não desista, que Deus vai entrar nessa situação para te tirar daí desta circunstância. Você criança, você adolescente, se você não confia nem em teu pai, em tua mãe, em quem você poderá confiar? Não fique achando que as circunstâncias são acirradas demais. Não fique achando que este é o teu fim, ainda que você ainda esteja aí dentro desse jogo. Se você ainda está na 49, na 49ª missão deste jogo infernal, eu venho aqui agora como boca de Deus para repreender este inferno na tua vida, para colocar um ponto final. Porque Deus, ele não te quer aí. Deus, ele não te quer morto, ele te quer vivo, porque ele pode fazer de você uma nova criatura. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar essa depressão. Ele pode transformar essa circunstância. Ele pode tirar você de onde você está. Ele pode te socorrer. Essas pessoas que estão aí implantadas nesse jogo é tudo mentirosa. São pessoas que usam o aplicativo, mas não vai na casa de ninguém não, porque Deus não vai deixar. Não vai na casa de ninguém não, porque Deus é mais forte. Aleluia. Porque aos anjos do Senhor dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o pé em pedra. Aleluia. Nosso Deus, ele é um fogo consumidor. E neste momento eu vou estar aqui daqui a pouco orando, mas eu quero agora te dizer, confia em alguém. Confia em alguém. Nós estamos aqui com o WhatsApp para socorro de oração para você que está querendo acabar com tua vida. É 75 DDD 98884
5828. Você pode falar diretamente comigo. Eu vou conversar com você. Eu vou orar por você. Nós vamos conversar e você vai ver que essa situação ela vai acabar. Como eu disse, eu já estive com depressão, já estive com pânico. E Deus, ele me tirou da situação. Eu não achava mais que teria chance. Eu pensei também em cometer um suicídio. Mas Deus, ele chegou primeiro. Deus, ele me arrancou. Deus, ele fez. Ele construiu uma nova história para mim. Ele tem uma nova história para a tua vida. Não desiste, não. E você que estiver assistindo este vídeo, se tem alguém na tua família que já desistiu, não se desespere. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele quer consolar o teu coração. Há uma esperança para aqueles que dormem, aqueles que já foram, já partiram. A palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que ressuscita os mortos. Quando Jesus voltar, e nós não nos cabe julgar quem subirá ou quem descerá. A palavra de Deus também nos diz desta forma. E é crendo em toda a palavra de Deus, é crendo nas promessas do Senhor, que eu venho te dizer nesta noite, que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas é preciso que a gente abra o coração para ouvir tipo uma mensagem como essa, para compartilhar uma mensagem como essa, para edificar vidas com a mensagem como essa, para socorrer pessoas que estão nas situações como essas narradas aqui. E Jesus, ele quer mudar a tua vida. Jesus, ele quer mudar a tua história. Jesus, ele quer fazer algo novo na tua vida. Eu estou aqui hoje ministrando esta palavra porque Deus está mandando. Aleluia. E Deus, ele quer fazer algo grande. E neste momento vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Pai, por estas vidas, meu Senhor. Eu oro por estas crianças e adolescentes que estão tendo suas vidas ceifadas, que já foram ceifadas, pela família daqueles que estão sofrendo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por estas pessoas que estão vendo e ouvindo este vídeo ou o áudio se chegar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz que Jesus ali na cruz do Calvário, ele tomou as chaves da morte e do inferno. A palavra de Deus diz que lá em Isaías 53, 4, 5, que todas as dores e enfermidades já foram levadas, e Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer fazer nova todas as coisas. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela quer penetrar no teu coração, aleluia, dá lugar, porque a palavra de Deus diz que a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir a palavra de Deus, começa a clamar a Deus, começa a buscar a palavra de Deus, começa a buscar socorro de oração, começa a falar com Deus, conta para Deus, conta para teus pais, conversa, se abre, pede socorro, mas não deixa a circunstância chegar ao fim, porque a palavra de Deus nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, neste poço, este calabouço onde você se encontra. E neste momento, como boca de Deus, eu estou repreendendo toda a fúria de Satanás contra a tua vida. Eu estou repreendendo toda a fúria do diabo contra a tua casa, contra a tua saúde, que toda depressão caia por terra, que todo pavor caia por terra. Meu Deus, meu Pai, vai agora na vida dessa pessoa, cobre a vida dessa pessoa com teu sangue. Senhor, nos cobre com teu sangue, envia teus anjos agora, Pai. Cuida desta família, cuida desta pessoa, cuida deste jovem, deste adolescente, deste pai, desta mãe, desta mulher, deste homem que está sofrendo com este mal chamado depressão. Entra com providência agora, meu Pai, para cura, para transformação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente lê a palavra de Deus, ouve pregação da palavra de Deus, ora. Orar é somente você dizer: socorro, meu Pai.
Me ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. É você manter um diálogo com Deus. E eu creio que todo mal já caiu por terra. Eu creio que haverá mudança. Eu creio que há esperança. E você, para que perdeu alguém, eu vou te falar. Acalma o teu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. Se essa pessoa aí, não sabemos, descansou, mas você que está vivo, enquanto há vivo, dá esperança. E Deus, Jesus, Ele é vida. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente só pode ir ao Pai se for por Ele. Aleluia. E Jesus quer o pão da vida, que é a água da vida. Ele quer morar no teu coração pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Deixa Jesus entrar. Amém? Estarei aqui para o que você precisar. Em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus. Nos dá uma boa noite, meu Pai. Uma noite de tranquilidade, de paz. Guarda essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Jesus continue abençoando a tua vida, dando paz. A paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento.